Imagine um homem de 1,55 m, nascido em um estado totalmente agrícola e rural. Você conseguiria assimilar que este homem seria um dos maiores traficantes e fugitivos da história? El Chapo, como é conhecido, juntamente com Frank Lemore, famoso cérebro das fugas, são duas grandes mentes, quando o assunto é fugir de presídios de segurança máxima. E é sobre eles que falaremos hoje. Como eles conseguiram essa fama? Como foi possível essas grandes fugas? Como seria possível utilizar instrumentos que temos em nossa casa para realizar estes feitos? Você descobrirá agora aqui no Tri Curioso. Aproveite e se inscreva, deixe seu joinha e ative as notificações. Quem foi El Chapo Guzmán? Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, mundialmente conhecido como El Chapo Guzmán. El Chapo veio de uma família rural muito humilde, sendo ele o mais velho entre seus irmãos. A vida familiar de El Chapo era bastante complicada, visto que seu pai era alcoólatra e violento. Chegando aos 15 anos, El Chapo passou a plantar e vender maconha, sem o conhecimento do pai, para que o mesmo não gastasse com jogos e álcool, o seu dinheiro conseguido com o tráfico. Quando passou a morar com seu avô, El Chapo acabou aproximando-se de seu tio, Pedro Pérez, que foi um dos primeiros traficantes mexicanos a exportar a droga para o mercado americano. A partir deste momento, Guzmán começou a coordenar o envio de drogas para os Estados Unidos por meio de caminhões e aviões. El Chapo então se tornou um dos maiores traficantes já vistos. Chapo então já era uma figura importante no mercado de entorpecentes. Com a fama, narcotraficantes tentaram matá-lo em 1993. Em um atentado frustrado no aeroporto de Guadalajara. A partir de então, autoridades mexicanas e americanas partiram em busca da prisão do narcotraficante. Em 1993, ele foi detido na Guatemala. Ele fugiu pela primeira vez em 19 de janeiro de 2001, quando saiu da penitenciária escondido em um cesto de roupa suja. Após sua primeira fuga, esteve em liberdade durante 13 longos anos, continuando a construir o seu império, apesar da recompensa de 5 milhões de euros por informações que pudessem levar à sua captura. A última fuga aconteceu em 11 de julho de 2015, por um túnel de 1,5 km cavado sob o banheiro de sua cela, em Altiplano, prisão que até então supostamente era a mais segura de todo o México. Guzmán fugiu através de um túnel a quase 10 metros de profundidade, que ia do banheiro da prisão até uma casa em construção a 1,6 km. O túnel, iluminado e ventilado, incluía carris adaptados a uma moto, que era utilizada para ajudar a retirar o entulho. Algum tempo depois, as autoridades acreditaram ter descoberto a casa em que Guzmán se escondia, mas ele já não estava mais lá. Tinha conseguido fugir com um de seus seguranças através de uma passagem construída atrás de um espelho que levava ao sistema de esgoto da cidade. Mas desta vez os militares estavam ainda mais preparados, detectando rapidamente a saída do esgoto, que dava no meio de uma rua, pela qual tinham fugido o carro que roubaram. Ao todo, Guzmán é acusado de 17 crimes, dizendo-se inocente de todos. No resto do mundo, graças às suas fugas e à forma como desafiou as autoridades, músicas, filmes, livros e até uma série de televisão ajudaram a dar El Chapo o status de uma lenda. Quem foi Frank Morris? Frank Morris também foi um dos protagonistas de várias fugas, considerado o cérebro das operações. Quando criança, foi abandonado pelos pais e passou sua infância em lares adotivos, dos quais sempre fugiu. Aos 14 anos cometeu seus primeiros delitos, como um assalto. Em sua maior fuga, a de Alcatraz, o primeiro passo junto a seus comparsas de plano foi construir cabeças de manequim, isso mesmo, feitas com sabão, concreto e cabelo humano, o qual provavelmente conseguiram com Clarence, um dos irmãos Anglin, pois ele trabalhava como barbeiro na prisão, e outros materiais, que posteriormente serviriam para enganar os guardas. O segundo passo era tentar escapar pelos dutos de ventilação,
mas eles eram muito pequenos. Então, com alguns estudos, os criminosos perceberam que as paredes em volta dos vãos eram finas e que poderiam ser quebradas aos poucos, para que assim tivessem um buraco maior para passar. Dia após dia, durante meses, os fugitivos fizeram pequenos furos nas paredes, que já eram danificadas pela umidade. Você pode até não acreditar, mas foram utilizadas colheres, isso mesmo, colheres, aquelas que usamos para tomar uma simples sopa, e até mesmo uma moeda de 10 centavos, para conseguirem quebrar a parede gradualmente. Para que os guardas não escutassem um barulho provocado, eles revezavam as tarefas. Enquanto um furava a parede, outro trocava algum instrumento, em alto som para encobrir. Ao chegarem no teto, os três desceram pelos canos e finalmente ficaram cara a cara com o mar, com coletes salva-vidas e um bote feito com 50 capas de chuva que construíram na oficina. O plano era remar até a ilha Angel. Além dos guardas, o FBI e a guarda costeira foram chamados, mas nunca conseguiram encontrá-los. Até hoje não se sabe se puderam escapar com vida ou morreram no mar. Estes dois criminosos deixaram as autoridades de cabelo em pé. O que vocês acham que eles têm em comum? Deixe sua opinião no comentário. Somos todos tricuriosos.